Muito bem, estamos de volta e já para falar sobre o Cruzeiro e a meta, né, que está traçada lá no Cruzeiro, que é conquistar o tricampeonato da Copa Libertadores e lutar para tentar levantar a taça também do Campeonato Mineiro após, aliás, o Cruzeiro evidentemente ganhar o estadual, todo clube quer. É ruim para quem perde. Mas a meta principal, evidentemente, é ganhar a Libertadores, né? Agora, o estadual, a gente discutiu isso agora ali no Jogo Aberto, né? Como os estaduais são chatos, né? Mas vamos ver aí sobre a meta do Cruzeiro. Com tantas competições pela frente, sonhar com títulos fica mais fácil. Durante a pré-temporada, o que se passa na cabeça dos jogadores é ter um ano melhor que 2013. As energias estão carregadas. Então, cada jogador, eu creio que está com uma vontade a mais de mostrar em 2014 e comigo não é diferente. E o que pode ser melhor que o ano passado, quando o Cruzeiro foi tricampeão brasileiro, é ser pela terceira vez campeão da América. Tá aí uma prioridade do grupo cruzeirense. Espero que a gente possa ser campeão também, para que a gente possa ser mais valorizado. E o Cruzeiro está fazendo um bom trabalho aqui. Acho que creio que todos os jogadores também estão felizes aqui no Cruzeiro. Mas antes da Libertadores, tem o estadual, uma taça que a Raposa não levanta há 2 anos. E tudo porque em 2012 e 2013, quem levou o título foi o rival Atlético. Na década de 2000, o Cruzeiro foi o time mais vezes campeão. Aqui em Minas, foram 6 campeonatos mineiros conquistados. Com a base mantida e um grupo mais forte, chegou a hora de ter de volta a hegemonia da década passada. Exatamente. Como eu disse, vamos pensar primeiro no estadual. Se Deus quiser, eu vou fazer um bom campeonato estadual para que a gente possa começar o ano bem, ganhando títulos, para dar uma moral a mais no decorrer do ano. Está lançado o primeiro desafio do Cruzeiro para 2014. E o que não vai faltar é determinação. Bom, a gente acompanha e foi aquilo que a gente estava dizendo agora há pouco, né? Está todo mundo ligado na Libertadores. O estadual, pessoal, por mais que os clubes faturem, o estadual porre. O torcedor está se lixando para o estadual. Não adianta a gente ficar aqui ou chegar aqui, não. Vamos valorizar uma ferramenta que a gente vende aí, não sei o que e tal. O estadual não tem jogo. Não tem jogo. O Atlético e Cruzeiro entra em campo, não tem jogo. Atlético e Cruzeiro são atrações. O América, por vezes, também. São clubes que são atrações no interior e tal, mas não existe jogo. De vez em quando pinta uma Tombense ou um Tombense e tal, mas não sai disso. Você vê no estadual ontem, o São Paulo goleou. Mogi, né? 4-0. Mas o resultado, rival de tudo em campo. Sabe? O resultado não representou. Você não tem jogo. O aniversário do Rogério Ceni. Só hora que o São Paulo acelerou um pouquinho, foi lá e ganhou. O Corinthians ganhou de 1-0 e tal, tudo bem, mas não tem jogo. Você sabe que os grandes vão chegar e vão atropelar. Né? Então não é atração, o torcedor não quer saber. O torcedor que está fazendo, que está comprando aí o projeto sócio do futebol do Cruzeiro e o atleticano que está no Galo na veia, ele está preocupado com a Libertadores. O estadual, infelizmente, aqui em São Paulo, no Rio, ele não é atração. Cadu, boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todos. Falando daqui de Minas especificamente, o estadual só é uma atração nos clássicos e ponto. Nos clássicos e quando chega ali nas fases finais. Agora, nos outros estados, às vezes nem isso, né? Não sei o que acontece em Rio e São Paulo, que às vezes nem os clássicos estão tendo graça. Eles tentam colocar taças, disputas, mas não... E os clássicos ficam vazios, coisas que não acontecem. No brasileiro já estava assim, né? No Rio principalmente. Exatamente, você falou, a superioridade muito grande, essa tendência de jogadores serem poupados, principalmente porque os dois gigantes estão na Libertadores, vão levar banho-maria, né? Vão levar tranquilo, vão levar até chegar nos clássicos e nas finais, porque realmente não tem muita graça. Tem dúvida até se no primeiro clássico vão jogar com os times titulares, porque como é muito no começo ali, o Galo com essa história de ter voltado meio atrasado, nem sei se no clássico vai ter time titular dos dois lados. Então realmente muito complicado, estadual, para mim, tinha que acabar. Eu respeito, e nós entrevistamos o Maluf aqui recentemente, o Maluf dizia sobre a importância da verba do estadual. Ponto. Jogamos pelo dinheiro, porque ninguém quer jogar. A Copa do Nordeste é excepcional. O torneio Sul-Minas seria muito mais interessante. E o Rio-São Paulo. Aí você criaria outras alternativas para o Norte e tal. Eu acho que até como parâmetro de preparação para a sequência da temporada, seria muito melhor.
E o que eu disse no jogo aberto, o Atlético Paranaense ele não foi uma escolha simplesmente do Atlético Paranaense, não. Foram problemas envolvendo grana, que o Atlético não disputou. E olha o que aconteceu com o Atlético, isso não foi coincidência, não. Ele fez um trabalho, foi fazendo amistosos contra times grandes, veio aqui, jogou contra o Cruzeiro agora e tal. E eu acho que o processo do Atlético esse ano deve ser o mesmo. E todo mundo viu no final o que deu. Ah, mas não ganhou nada, ok, mas chegou à final da Copa do Brasil, chegar, né? Ele que não tinha time para chegar, e chegou à Copa Libertadores. Olha o saldo do Atlético Paranaense, que simplesmente esqueceu do estadual. Nem o presidente doido deles agora para o interior, e eu sou de... Aliás, o meu Guarani estreia final de semana contra a Caldense, com todo respeito aos meus amigos aí de Poços de Caldas, mas vai na asa. Não vai na asa. Não é assim, vai perder feio lá pro Guarani, que o Leston tá arrebentando lá, montando um timaço. Para os times do interior, aí sim, é bacana. Você tem na sua cidade um Guarani Caldense, aí você recebe um Tombense, aí joga lá e tal, Vila Nova, é bacana. Existe uma disparidade, aliás, existe uma proporcionalidade entre as equipes. Agora, com o Atlético Cruzeiro é brincadeira. Fala, Dimara. Eu quero ouvir sua opinião, quero ver se você tem coragem de falar o que você falou antes de começar o programa. O estadual é um fracassado, na verdade, né? E seja qual seja a fórmula de... A gente não está falando de fórmula de disputa, a gente está falando a forma de disputa do estadual. Deixa eu te fazer uma pergunta, apesar de você não ter terminado sua explanação. Tá, por favor. Regionalização é o caminho, embora a gente saiba que isso é utopia pura? Ao longo da minha carreira, e principalmente nos últimos anos, a gente vem batendo muito nessa situação. Nós cansamos de falar sobre isso na Esportes, na Band News, essa é a fórmula, e até porque nós somos do interior, né? O Cadu é Belo Horizontino, mas eu sou do interior, você é do interior. A gente sabe a importância que tem esse futebol do interior. Eu aprendi a gostar de futebol vendo a Caldense jogar, né? As pessoas têm muito essa referência de Cruzeiro e Atlético, mas a gente que é do interior, que tem esse regional, vendo o Pouso Alegre jogar, né? Aí você tem essa questão do regional, né? O Atlético de Três Corações, e aí vai, você pega no triângulo várias equipes que têm essa mesma história, e essa regionalização é que faz com que nasça essa vontade, né? Que o menino vá a campo, que tenha a condição. Belo Horizonte fica longe desses lugares, então você tem a condição de estar levando isso. E acho que isso pode ser a salvação do futebol do interior também, né? Os patrocínios específicos, os jogos que eles vão fazer entre eles, não a montagem do time especificamente para competição, que é o estadual, porque é isso que acontece, se monta especificamente. Eles só ganham dinheiro o dia que Cruzeiro e Atlético vão lá jogar e ganham o dinheiro que eles não ganham o ano inteiro. Por que isso? Porque não existe uma sequência de trabalho no interior. São poucas as equipes que tem a sequência. E não tem, porque não tem a regionalização. Agora, a gente fala isso todo início de estadual. Será que é só a gente que pensa dessa forma? Nós estamos mostrando o Cruzeiro batendo bola ali e falando do Cruzeiro também que vai em busca do Mineiro e do Tri da Libertadores. O Cruzeiro não precisa ir em busca do Mineiro, não. O Cruzeiro tem que imaginar que ele tem o América, que se reforçou como adversário, e o principal rival. Que só, e que vai estar lá brigando na cabeça. Pelo que o Cruzeiro demonstrou ano passado, é pouco provável que você consiga tirar o Cruzeiro da final do Campeonato Mineiro. Preparação, com todo respeito ao América, por exemplo. Mas Cruzeiro e Atlético chegam mais uma vez. E olha que grande novidade. A gente fala assim, nossa, que coisa diferente que aconteceu. Quando tira é notícia, né, Cadu? Tipo, se chegar um América tirando, tá? Você mudou o contexto, porque a gente já começa o Mineiro falando assim, afinal é Atlético Cruzeiro. Com todo o respeito que a gente tem o anterior, agora, e tem o América também. A questão da regionalização é tão importante porque, por exemplo, você pega um período como esse agora, e aí os times mineiros se preparariam com amistosos, né? Você imagina que o Cruzeiro vai ter mais dificuldade com a URT domingo no jogo oficial ou com o Atlético Paranaense com o time titular no jogo treino na Toca? Claro que é com Furacão. Claro que é com Furacão. Então... Não, e já se utilizou essa fórmula, né? Já teve o Super Campeonato Mineiro, que o Cruzeiro acabou ganhando, que entraram Vila, América, Cruzeiro e Atlético numa reta final. As equipes todas disputaram o pessoal do interior. Agora, se deu certo... Tá, teve a Sul-Minas, que é outra fórmula que deu certo. Por que não houve a continuidade? O América ganhou uma Sul-Minas, Você pega, por exemplo, Cadu, você busca aqui, o Guarani de Divinópolis, o Minas de Sete Lagoas, Minas Boca de Sete Lagoas e o Vila Nova. E aí você pega, você pode buscar um que esteja mais próximo para fazer um quadrangular, por exemplo. Aí você vai para o lado do sul de Minas. Aí você junta ali as regiões mais próximas, faz um quadrangular de lá. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Aí pega uma outra região, faz outro porque quadrangular. Também tem que pensar no lado desses times menores, né? A gente às vezes foca demais nos times grandes e eles precisam desse tipo de competição. Mas eles trabalhariam muito mais. A solução é essa, deixar os times maiores disputando outras competições, os menores vão jogando esses campeonatos e depois eles se encontram já em fases agudas, o Super Campeonato Mineiro, alguma coisa desse tipo. Agora,
por mais que não seja tão importante o estadual, como é muito tranquilo para Atlético e Cruzeiro, eles não precisam abrir mão do título. Esse que é o paradoxo, porque eles podem jogar sem o time titular e focando apenas nos jogos mais importantes, dá para levar o campeonato a sério, assim, entendeu? Porque não tem que deixar de lado. Porque se joga o time reserva, vai classificar do mesmo jeito, aí quando encontrar um com o outro, bota o titular e vê o que dá. Né? Então não dá para poupar o time, isso claro, que eu quero dizer. E tem uma coisa que é até a própria tradição do futebol dos estados, né? Você vai acabar perdendo a tradição do interior mineiro se você continuar com esse tipo de situação. Por quê? Poucas pessoas já sabem que você tem o Atlético Três Corações, que você tem o Nacional de Muriaé, essas equipes elas vão se perdendo ao longo, porque não tem patrocínio, não disputa a primeira divisão do Campeonato Mineiro, vão ficando no ostracismo, você vai perdendo essa essência. Você sabe o que eu não entendo? Sinceramente que eu não entendo. Que são equipes tradicionais. Antes da gente pular para o Samud, volta para cá, eu só preciso passar um recado aqui, até através das conversas com técnicos como o Leston Júnior, né, e tantos outros que a gente tem. O Leston, que é meu amigo, e meu amigo meu não tem defeito mesmo, é o melhor treinador do Brasil muito mesmo. Bacana. Mas os treinadores reclamam de um período pequeno de disputa. Os jogadores reclamam porque não há como fazer um contrato maior, porque o Campeonato Mineiro é curto, então também reclamam. Os times menores, o calendário, estou falando de times do interior. Nós temos o Campeonato Mineiro no segundo semestre, a federação, divisão, né? A federação faz, a federação faz a Taça Minas Gerais. Taça Minas Gerais. A Taça Minas Gerais não é atrativo, porque é mal elaborada. Mas vale vaga para a Copa do Brasil, é uma confusão. Ela dá vaga na Copa do Brasil, mas ela é mal elaborada. Por que não se pensa, eu sei que isso é loucura, mas se o Antônio Claré na Metal entrar lá, ele pode pensar nisso, nós vamos apurrinhar ele aqui para ele pensar. Né? Alguém tem que mudar. Porque senão o futebol do interior vai acabar. Tem que aparecer uma voz. Grandes clubes do interior, eles acabaram porque não tem condição de manter. Pouca gente sabe esses nomes que nós estamos falando aqui, Everton. A gente só sabe que a gente é de lá. Agora voltou com outro nacional. Isso aí. Mas poucas pessoas vão ter essa ligação que a gente tem, ou essa referência que a gente tinha por um histórico que tinha do campeonato do interior. A gente não vê mais isso. Você vê hoje, sinceramente, ao longo um time como o Pouso Alegre que chegou a disputar finais de campeonato mineiro, você vê essa possibilidade? Olha, aonde? Como? O futebol não é charme. Não é charme ficar falando, na década de 80 o futebol do interior era muito forte, era bacana. Mas tinha uma batalha maior. É porque tinham iniciativas diferentes. Claro. Não é? A disparidade entre os clubes da capital e do interior, estou falando financeiro, não era tão grande como é hoje. Porque hoje é um negócio que não é... Casa Grande, com o nome todo dele, jogou na Caldense? O Guarani de Divinópolis, ano passado, sabe quanto custava a folha do Guarani? R$80 mil. É o salário de um jogador do Cruzeiro ou do Atlético. Que não são dos craques, hein? De time de reserva. Sei lá, não vou nem citar nome, não, que eu posso cometer uma injustiça muito grande, mas é o salário de um jogador de Atlético e Cruzeiro. Como é que você faz futebol desse jeito? Como é que você enfrenta um Atlético e Cruzeiro que é cobrado de um time como o Guarani, como o Nacional, como o Vila Nova, que tem que chegar e ganhar? Não tem como, cara. E a gente não está brigando, gente, não é pelo término dos estaduais, a gente está brigando por um resgate do futebol estadual, um resgate das equipes do interior. Num estado grande como é o nosso, a regionalização, né? O fazer com que cada um, dentro daquilo que você tem a rivalidade das cidades próximas, você tem aquilo tudo, você pode até trazer outras equipes que nem estão aparecendo nesse momento. E o investimento do empresariado, que não precisa tanto assim, ele pode ser maior se você regionalizar. Você imagina, você classifica um time lá do Triângulo Mineiro, um time do sul de Minas, um time da Zona da Mata e vem com este patrocínio para cá, é a valorização. E se a federação pega a Taça Minas Gerais, de repente faz um campeonato mineiro um pouco maior? Maior, a gente está lutando por isso, um pouco maior, dando a vaga para o interior, isso aí. Não é? De repente a disputa ficaria mais interessante. A gente volta a falar disso, Cadu. Segura aí que eu sei que você não vai esquecer, porque a gente viu essa situação do Samud lá no Cruzeiro agora. Lesão muscular, já começou o tratamento,
Né? Os treinadores sempre destacam que início de temporada elas acontecem mesmo. Dessa vez foi o Samúdio, Dimara. Na verdade, esse início, essa retomada, e aí a questão do Samúdio também tem uma mudança mesmo no contexto da preparação física que foi feita, e aí acontece. É por isso que eles não tinham contado pra gente. O primeiro amistoso, tudo bem, ele não teve no primeiro jogo de treino porque ele tinha viajado, mas aí no segundo Atlético pra gente falou, o que aconteceu com o Samúdio? Aí era isso, né? Mas as lesões são normais nesse início, tomara que ele tenha um tempo de recuperação bacana, porque pra mim, eu não sei se o Cadu pensa da mesma forma, mas pra mim o único jogador desses todos que chegaram, que a gente fala assim, ele vai disputar uma posição e tem chance de mudar uma cara nessa equipe inicial do Cruzeiro. Né? É o jogador que a gente espera ver nesse início dessa forma. Ele vai disputar diretamente a vaga com o Egídio ali, cabeça a cabeça, vai ser muito complicada a disputa entre os dois. Acho que a contusão não é séria, inicialmente não se imagina que vai demorar muito para se recuperar. Mas pode sair da panturrilha e pro joelho. Exatamente, acontece. Acontece por aí. E na verdade, para a Libertadores, que é o que importa, ele vai estar pronto muito em breve, né? Vai perder 1, 2 jogos no máximo. Então, acho que a notícia não é muito grave. É o que a Dimara falou, vai brigar diretamente com o Egídio. Eu até vejo o Egídio um pouco à frente nesse momento. E tá saindo, né, com a contusão. Começa como titular, mesmo se o Samúdio não estivesse machucado, colocaria o Egídio como titular nos primeiros jogos. Cai no colo dele de novo a vaga, né? A vaga de titular na lateral esquerda. Né? Olha aqui, participe da promoção de hoje no Parque Guanabara. Você concorre a R$120 em Divercards para brincar no parque mais tradicional de Belo Horizonte. O primeiro que ligar agora no 3349-5314 fatura o Divercards. Olha, presta atenção, o Divercard. Você pode conferir, inclusive, o Castelo do Terror, que é uma atração à parte, não está incluída nos ingressos da promoção Divercards, não. O verdadeiro Castelo do Terror é no Parque Guanabara, arrepios para toda a família. Olha, eles já treinaram, conversaram com todo o grupo, mas só foram apresentados ontem. Claudinei e Pedro Botelho agora são oficialmente do Galo. Veja aí. Camisa para os 2 reforços do Galo em 2014. Uma olhada para a câmera e as devidas apresentações. Pedro Botelho vem do Atlético do Paraná. O Carlos César foi por empréstimo até dezembro. Ele vem por empréstimo com o passe estipulado. Contrato até 31 de dezembro. O Claudinei fez uma temporada boa no América. Também vem por empréstimo até dezembro, com o passe estipulado, dando ao Atlético a oportunidade de adquiri-lo. Boa sorte aos dois e que tenham sucesso aqui. Pedro Botelho é lateral esquerdo, 24 anos. Chega para suprir a posição mais carente do time. Ele é agora o único jogador da posição em todo o elenco do Atlético. Eu venho para brigar pelo meu espaço, né? Sei que tenho minhas qualidades e vou estar lutando dia a dia para ser o titular do Atlético Mineiro. No currículo dele, 5 temporadas na primeira divisão da Espanha. Só enfrentou fera. Eu joguei contra o Cristiano Ronaldo, contra o Messi, eu joguei contra o Xavi, Iniesta. Acho que a Liga Espanhola é muito forte, tem grandes jogadores, né? Outros jogadores que não são tão conhecidos aqui no Brasil, como Arda Turan, entre outros, né? Com certeza a Liga Espanhola me ensinou bastante. A situação de Claudinei no Galo parece menos cômoda. A disputa por posição no setor dele é das mais difíceis. Terá a concorrência de Pierre, Leandro Donizete, Josué e Lucas Cândido. Eu sei que são jogadores excelentes, os currículos deles já mostram isso. Para mim vai ser uma aprendizagem jogar do lado de Pierre, Donizete, e espero aprender com eles e mostrar o futebol. Pedro Botelho e Claudinei chegam para disputar a sonhada Libertadores da América. Aqui no Galo, eles vão realizar ainda um outro sonho, o de jogar ao lado de Ronaldinho Gaúcho, um sonho de infância. É algo sem dúvida, sem palavras, né? Acho que desde pequeno jogava videogame com o Ronaldo, né? Já era um craque mundial e hoje em dia tá dividindo o vestiário com a figura que ele é. Sem dúvida é algo sem palavras. Quero dar meu máximo porque eu sei que aqui tô com os melhores. Sem palavras, como o Pedro disse, para mim é um orgulho jogar ao lado do Ronaldo. E às vezes a ficha nem cai, mas é uma experiência única na minha vida. O sonho já começou.
A animação do Ronaldinho, ele pensando, nossa, Campeonato Mineiro começou. Ô, Cadu, eu gostei de você ia chamar... falar Claudinei, né? O Claudinei, o Cadu chamou o Claudinei de Claudinei Steiger. Ah, garoto! Olha aqui, para tentar evitar, inclusive, polêmicas, o diretor de futebol do Atlético, Eduardo Maluf, ele tratou logo de esclarecer a contusão de Pedro Botelho. Veja aí, fala, Maluf! Quando nós acertamos com o Atlético do Paraná, o Pedro teve uma lesão no fim do ano e vem parecido com o Luan. Ele precisa de 25 a 30 dias de recuperação dessa contusão que ele teve. O doutor Rodrigo conversou com o médico do Atlético do Paraná e nós entendemos que numa temporada de 71 jogos para 75 jogos, que pode acontecer, ele vai ficar fora aí de 3, 4 jogos. Então, já contratamos, sabendo dessa recuperação dele, que ainda precisa terminar. Muito bem, a maldição da lateral esquerda no Galo, né? Lucas Cândido com lesão e agora o Botelho de Mara. Mas vai acontecer o que agora? Hein? Na lateral esquerda do Galo? Vai acontecer exatamente o que o Cadu combinou, o que o Cadu combinou com os caras lá. Que o lateral esquerdo do Galo será o Emerson, exatamente. Ah, entendi. Eu já defendi isso. Se todo mundo tivesse disponível, agora que tá todo mundo machucado, é que ele vai mesmo. Verdade, se consagra, meu filho. É só a hora. É a hora. Agora, o Emerson que tem, já atuou por ali várias vezes. E aí, Dimar? Sai, veio do Curitiba com essa pretensão. Dimar, Pedro Botelho. Dimar, discorra sobre Pedro Botelho. Aliás, Pedro Botelho, não vamos chamar só de Botelho, que na Espanha ele era chamado só de Botelho e a gente vai falar Botelho. É porque senão o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Iniesta não vão reconhecer. Ele é o Botelho. Eu gostei do currículo ali, é verdade, ele jogou mesmo, né? Ou seja, tem esse histórico na vida dele. E é aquilo que a gente disse, né? A impressão que a gente tem dele é aquele jogador que se esperou tanto e acabou não sendo efetivamente, por várias situações, o jogador que apareceu mesmo como lateral numa posição tão difícil. Agora, a contusão é o que o Malu falou, já sabia, sabe que não é grave, sabe que vai exigir uma recuperação aí. Só a gente fica na dúvida porque o Campeonato Mineiro é mesmo a preparação para a Libertadores, numa posição em que o Atlético tem tantas dificuldades. Né? O ideal seria você ter um jogador em condições de estar fazendo essa parte física, de estar fazendo esse início de trabalho com o Paulo Torre para entrar numa condição melhor em termos da competição sul-americana. A primeira fase é a primeira fase, mas tem muitas dificuldades. Já mostrou isso para o Atlético muito bem na temporada passada. Então, o ideal é que você tivesse ele em condições. Mas já que está tão difícil lateral, tão difícil dinheiro, tão difícil tudo. A gente recebeu uma mensagem aqui, até o Juveci está me passando pelo ponto aqui, do Luiz Guilherme, perguntando se agora não era hora, por exemplo, do Júnior César estar no elenco e seria extremamente útil. Vamos lá. Eu não sei o que aconteceu, não sei. O Maluf explicou que não era negócio você deixar um jogador com um salário alto, como era o dele, no banco de reservas. E por isso, até por uma questão mesmo de meio que trazer jogadores jovens para posições pontuais, e uma delas a lateral esquerda, eles resolveram não renovar. Eu, como não sei se existe outro problema, não vou ficar aqui plantando minhoca na cabeça do telespectador. A justificativa é essa mesmo. O salário dele era muito alto. Porque os caras começam a fazer uma... eu não sei o que aconteceu, não posso falar. Pode discordar ou não, mas o motivo da saída dele é esse. Eu até tenho minhas dúvidas, porque para mim ele seria titular. Então esse argumento de que o valor é alto para um reserva, para mim não cola muito, porque o Júnior César já deveria ser titular no ano passado. Então, agora, nem se fala, porque o Lucas Cândido foi mal no Mundial. Então vem várias outro tentativas aí, né, foram feitas. O investimento, esse investimento que não foi feito no Júnior César, quando o atleta estiver com as suas finanças mais regulares, aí a gente está falando, obviamente, do dinheiro do Benar, o dinheiro do Benar que não sai, do dinheiro do Benar, e ter uma situação financeira melhor, pode ser que esse investimento seja dentro dessas características talvez, aí. Mas aí, entre os nomes que são falados, o mais provável é o do Cortez mesmo, porque não tem muito lateral. Isso aí. Mesmo tendo dinheiro, falando da lateral, quem que vai trazer? Não sai muito isso, não. Então, realmente é complicado. Por isso que eu falo, gente, o Emerson tá aí, entendeu? Ele marca bem pela esquerda. Mas quem sabe, né? Isso mesmo. Não, e se o Marcos... Brincadeiras à parte, se o Marcos Rocha continuar,
e parece que, né, até agora não aconteceu nada, se ele seguir para deixar o Marcos Rocha mais solto ali na direita, por que não ter um zagueiro pela esquerda para resolver esse problema de marcação, principalmente quando joga fora de casa? Acho que pode ser uma solução. A Dimara fez uma cara que quando eu falei Marcos Rocha continuar. Você está sabendo de uma coisa, Dimara? Não, é porque eu achei que você estava inventando ele. Não, porque você tem as suas ligações, né, que normalmente você faz antes do programa. De repente você está sabendo de alguma coisa que nós não estamos. É porque do jeito que o Cadu falou, eu achei que estava querendo inverter uma sorte lateral. Eu falei, não, jamais. Ele na direita, Emerson na esquerda, e acho que fica bem o time. Compara com laterais aí que a gente claro, vê, a gente brinca muito com isso, mas não tem essa, né, dentro desse bom humor que a gente leva aqui, mas o Marcos Rocha é um jogador importantíssimo para o Atlético nesse momento, para a disputa da Libertadores, para o que vai ser feito, e vou dizer mais, se abrir mão dele nesse momento, antes da disputa da Libertadores, não vai ser inteligente da parte do Atlético. Ele teve a experiência da temporada passada, precisa dele, as inscrições estão aí, é uma posição muito difícil de recomposição e não pode abrir mão de jogador como ele, não. São duas coisas separadas que a gente tem que analisar objetivamente. O Marcos Rocha, eu sempre falei, para mim, em atividade no Brasil, é o melhor lateral direito. Ponto. Então o Galo está bem servido nessa posição. Outra coisa, a gente falar que o clima ali, em alguns momentos, não ficou muito favorável por entrevistas que ele deu. Ele mesmo que falou que queria sair, ele falou até mais de uma vez, né? E teve aquela história lá no Mundial. Então, isso aí eu acho que o Marcos Rocha vacilou. O Marcos Rocha tem que entender que ele tem contrato com o Atlético, né? Segurar a onda, jogar o futebol dele, ele ainda é novo, né? Ainda tem que ter humildade, viu, Marcos Rocha? Baixa a bola e a gente eu particularmente também eu acho o melhor lateral direito em atividade no Brasil, mas tem que ter humildade. Porque quando o cara não tem humildade, ele vai cavando o próprio buraco, entendeu? Então, muito cuidado. Ele não quer jogar no campeão da Libertadores, quer dizer, ele quer jogar hoje. Ele acha que ele vai ser titular no Barcelona e no Real Madrid. Não, e outra coisa, atuar no campeão da Libertadores, numa Copa Libertadores, num ano de Copa do Mundo, pera lá, né? Pera lá. Deixa eu chamar o Luciano Dias para atualizar as informações do Galo. Ele vem ao vivo, porque afinal de contas, início de temporada, muita coisa anda acontecendo. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Everton. Boa tarde aos amigos ligados nos donos da bola. Everton, pegando carona na discussão aí sobre a lateral esquerda do Atlético. Lembrando que o Heron também está treinando na cidade do Galo. Heron, hein? Só que ele está machucado, está fazendo trabalhos na academia. E quem está treinando, no único trabalho que teve tático do Paulo Autuori, um esboço de um time do Atlético, quem treinou na lateral esquerda foi o Michel. Lembrando, o Emerson, que o Cadu citou, jogou no Curitiba algumas partidas como lateral esquerdo. Sobre o trabalho de hoje, mais uma vez um treino com bola. Muito se esperava um treino na academia, atividade de musculação. Não, bola mais uma vez. Paulo Autuori comandou um treino tático, um treino técnico. Diminuiu o gol, na verdade colocou 2 cones. Aquele golzinho que a gente brincava quando era pequeno, né? Colocava na rua lá dois chinelos, 2 cones. E os jogadores fizeram essa atividade hoje. Destaque do treino de hoje, Neto Berola, Everton. Neto Berola deitou e rolou lá hoje. Da Dimara, aquele negócio, né? Tem gente que joga bem no treino, no jogo não aparece tanto, tem o leão de treino que se fala, mas o Neto Berola foi muito bem hoje nas atividades. Não participaram do treino o Lucas Cândido, se recuperando de contusão, o Rosinei, o Luan, sentindo dores musculares, fizeram trabalhos na academia. Treino muito puxado, todo momento, muitas divididas. E o Jô, como foi escolhido na sala de imprensa hoje, comentou sobre esse início de trabalho do Atlético, treinos puxados, sob o comando de Paulo Autuori. O professor veio com bastante vontade, né? Acho que quem conhecia ele já nos passou isso, que ele gosta de trabalhar bastante. É claro que no início é um pouco cansativo, até se adaptar. É complicado, mas é assim mesmo, né? Acho que quem quer fazer um ano bom, que nem a gente fez ano passado, é passar por esse sacrifíciozinho. Tá aí o Jô. Participaram das atividades também o Leonardo, Everton. O Leonardo tem treinado junto com o grupo. Aquela negociação com o Rildo não foi para frente. O Leonardo continua treinando na cidade do Galo. Assim também como os jogadores da categoria de base da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que foi muito bem, chegou à semifinal. O lateral direito Alex, por exemplo, já estava treinando na cidade do Galo. O Carlos não participou das atividades hoje, mas o Carlos ganhou uma concorrência grande. André, Jô, Neto Berola, Luan... Por aí vai, o Carlos, que é tido como uma joia na base do Atlético, vai ter que esperar um pouco aí para ter a sua oportunidade. Quem sabe o Campeonato Mineiro, né, Everton? Pois é, Lu. E tem a questão do Carlos também, né, que esteve muito bem na Copa São Paulo.
Gostei do Nolasco, um jogador muito rápido, bom, né, pela direita. E curioso também é que no jogo contra o Santos, Lu, eu falava no Twitter, eu comentava sobre o Leonan e o Igor, que foram os dois laterais, mas eu vim descobrir que o Leonan jogou improvisado e que o Igor não era o titular. Que o titular exatamente acabou de subir. Exatamente. Então, o Atlético e aí é impossível você não falar de um, né, sem destacar o outro também, porque os dois vêm revelando boas peças, né? E o Atlético, principalmente esse ano, tem me agradado muito essa meninada da base do Atlético que chegou à semifinal da Copa São Paulo. Obrigado, Lu, até a próxima. Um grande abraço para vocês. Tá, então, Luciano atualizando as informações do Galo. O Dodô foi bem também. Dodô é interessante. Que, aliás, já tinha atuado no time já tinha principal. atuado no time titular, muitas vezes na reserva. Claro. E eu gostei do Eduardo também, um volante que é mais muito novo, bom jogador. Gostei dele também. Esses meninos, e que o Everton se referiu, até a questão dos laterais, é porque a gente chamou a atenção. Eduardo era do São Paulo, tá? Da base de São Paulo. Foi dispensado, veio para o Atlético, tá bem. E esses negócios costumam funcionar. Sai daqui, vai pra lá, daqui também vem, né? De lá Agora, também vem. essa história, né? E depois vai vencer na carreira aqui, aí joga contra o São Paulo, tá vendo? Isso aí, jogador. Sempre tem essa história de jogador bom, assim, de alguma rejeição no começo da carreira. Verdade. Mas só para completar isso, Everton, e até falando dessa questão do Alex que subiu, do Carlos que também deve subir, a gente falou o tempo inteiro, tanto da equipe do Cruzeiro quanto da equipe do Atlético, que eram equipes mais novas, porque os jogadores tinham sido mais aproveitados na equipe principal, ou emprestados, ou subiram, e eles tinham outro tipo de característica. Né? Talvez até por isso que não tenha chegado com tranquilidade a uma final dessa competição, porque são equipes diferentes. O Atlético e o Cruzeiro trabalham muito para reforçar aquilo que é na frente. E o Cruzeiro aprendeu isso porque ele teve uma geração campeã da Copa São Paulo que sumiu todo mundo, o que não adianta. Né? Você tem que ter o título, tem que ter isso, mas você tem que suprir também a equipe principal. Esses jogadores que foram campeões com o Cruzeiro na Copa São Paulo sumiram do mapa. Você não tem essa noção. Isso também não está valendo. São bons laterais. Né? Era aquele lateral esquerdo, como era o nome dele? Guilherme Anderson. Tinha um monte de gente que tinha um lateral esquerdo bom, rapaz, habilidoso. Tinha muita gente. O Guilherme esteve lá, o Carazinho, que depois jogou no Guarani e foi pro Figueirense. E era um timão, não era? Um meio campo forte pra caramba. Todo mundo falava assim, isso é, como o Lúcio referiu aí ao Carlos, a questão do joia rara, aquela história toda, e sumiu todo mundo no meio do caminho. Então tem que ter muito cuidado com essa passagem. Agora, entendo como muito importante pegar o Carlos e já dar moral para esse garoto aí, principalmente no Campeonato Mineiro, hein? Viu, Autori? Também acho. Vem na minha que você brilha. A concorrência pode ser pesada, mas ele jogou muito. Pega o Carlos, exatamente. Que mesmo com a posição sendo bem servida no profissional, ele chega num patamar que, opa, peraí, tem que dar um jeito. Não estou colocado o time titular no Libertadores, não é isso, mas treinar junto ali, subir, utilizar o Campeonato Mineiro. Porque... A concorrência é aprendizado. No caso deles, quando você tem jogadores fortes, como ele tem, ao que o Luciano se referiu aí, isso é importante para ele, é o aprendizado, é o estar ali, é a disputa, é saber como é que você chega, é aprender a aceitar as situações. Isso tudo para o jogador é amadurecimento. Não, você pega, por exemplo, vamos mais uma vez destacar o Cruzeiro aqui, que eles não foram titulares. Né? Em boa parte do ano, o Lucas Silva depois ele se tornou titular do time, mas o Mike e o Vinícius Araújo, e assim como o Elber, os 4 jogadores que são da base, se o Cruzeiro dos 4, tirando o Lucas Silva que é titular, abrir a boca para vender qualquer um deles, tá à venda. Até o Wallace, todo mundo vem. O Corinthians queria o Mike, o Wallace também. Claro, então, o Cruzeiro valorizou muito, porque tinha um elenco forte e foi mesclando com esses meninos da base. Isso. Você pega o treinador. Autori, se liga, Autori. E você pega o treinador, quando você vai entrevistar o Marcelo, qual que é a primeira coisa que o Marcelo fala? Quantos nós trouxemos da base, mesmo eles não sendo titulares? Aí você vai entrevistar o treinador do Atlético, ele fala a mesma coisa. Porque é importante para um treinador revelar jogadores. É importante para um treinador ter um Bernard da forma como o Cuca fez o Bernard jogar, trazendo ele da base. É importante trabalhar a base, mas é importante esse trabalho do treinador também. Aquilo é valorização. O Marcelo citou o tempo inteiro, Vinícius Araújo, o Mike, ele citou o tempo inteiro, porque aquilo para ele era mais importante. Aquilo é o trabalho dele, eu conseguir colocar o Lucas Silva e fazer a diferença com ele. Agora tem um detalhe, hein? Alguns jogadores, a insistência, talvez com o Neto Berola, de ter mantido,
o Guilherme, que muita gente questionou, e o Atlético manteve o Guilherme. Evidentemente que tem uma situação envolvendo muito dinheiro. Então o clube às vezes fica, não é simplesmente porque quer ficar. E é um jogador que tem mercado. Tem bons negócios e tal, e aí imagina que esse jogador possa se valorizar pela pouca idade para fazer um grande negócio lá na frente. O Atlético demonstrou interesse em liberar o Neto Beroli em algumas oportunidades e não liberou e tal, e ele ficou. Aí o cara já começa a arrebentar no treino e de repente, se esse cara descobre uma temporada ou faz uma temporada excepcional. E aí? Porque o Atlético insistiu com o Marcos Rocha, muita gente, nossa, mas o Marcos Rocha... mas não é dá. diferente. Não, estou dizendo o seguinte, insistiu e pô. hoje o cara é o que é um baita de um lateral. Então, às vezes, essa insistência, mesmo com os jogadores entrando, saindo do time, às vezes vale a pena. Tem Às esse vezes vale a histórico pena. de leão de treino. O Lu acertou ali no termo. Até eu ia falar isso, porque eu já assisti vários treinos do Neto Beroli. Ele surpreende a velocidade, a movimentação. Eu lembro em um deles que tinha gente de imprensa paulista, carioca, que não conhecia muito os times, os jogadores reservas dos times daqui. Os caras ficaram impressionados. Nossa, o Galo tá bem mesmo, hein? Esse cara é reserva. Velocidade e tal. Deixa eu chamar um break rapidinho, 2 minutinhos só, daqui a pouco a gente volta. Meu sonho era falar pra você de casa, que o Juvenci falou comigo no ouvido aqui agora, mas não posso, então fecha a televisão. Tchau, pessoal, até já.